Vamos tratar de regra do jogo, de decência, legitimidade e processo. Tá? Doutor Luiz Antônio, colega meu advogado, pode até me corrigir se eu estiver dizendo besteira. O que é que aconteceu ontem? Um ato criminoso perpetrado pelo senhor Sérgio Moro. Vamos dar uma olhada no áudio, eu queria que você olhasse prestando atenção. Não é a edição feita na Rede Globo, não. É o áudio inteiro. Veja quem liga para o presidente Lula. Se não foi, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, recebe, olhe bem, uma ligação da presidente Dilma. Da onde foi feita essa ligação? Do Palácio do Planalto. O senhor Sérgio Moro mandou grampear um telefone do Palácio do Planalto. Veja aí. Moraes, boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da presidenta Dilma. Ela quer falar com o presidente Lula. Eu estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto para você, espaço, tá? Muito obrigada. Por favor. Tá bom, não. Cristina, já só um minuto, só, Maria Alice. Aqui, tá ok. Alô? Alô, só um momento, presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Esse telefone é o número do Palácio do Planalto e esse telefone foi que ligou. E ele foi gravado desde o início. Mas, Alfredo, veja... com música de espera e tudo mais. Tudo bem, agora veja o seguinte. Eu vi a gravação, só antes de você falar, eu ouvi uma gravação aonde a presidenta Dilma tratava, ela como presidente, tratando o senhor, Sim, mas como ele é autoridade maior do que ela. Não, educação é educação. Se eles não, é que aí... Bom, vou ficar calado. Educação é educação. Se você chama ela... chamando ele de senhor, ele falando com essa gravação, é porque eu não estou com ela aqui, mas essa gravação é chocante. O que é que você está querendo entender? Eu estou querendo dizer que ela está passando, e que ela está se rebaixando a ele, quando ela é a presidente. Ela representa a nação, meu amigo. Irmão, você está equivocado. A Não, a nação. não. Ele sempre foi... Principalmente agora nesse segundo governo da Dilma, ele sempre foi um apêndice. Ele nunca apitou nada. Ele sempre comandou por baixo do pano. Que é isso? Senhores, veja o seguinte, doutor Alfredo. Você está doido? A apuração em cima dele, ela nunca barrou a apuração em cima dele? Veja o seguinte, esse processo, isso? esse processo está se caminhando numa velocidade Você acha que é impossível a gente acompanhar os fatos como E por que ele assumiu o ministério? Como? Por que ele assumiu o ministério? Bom, agora que Lógico, porque caiu em cima dele, porque ele não conseguiu segurar. Você está fatos na cronologia. É o que eu estou vendo a cada dia. Você está e o que a nação está vendo, está todo mundo vendo, rapaz. Você está atropelando a cronologia dos fatos. Você tem que se ater aos fatos. Né? Como eu fui citado, deixa eu dar minha opinião. Pode ir, vai. Pela velocidade dos fatos que estão acontecendo, fica impossível a gente acompanhar, porque a pauta ontem, em todas as redações dos jornais, o assunto do dia era a nomeação do ex-presidente Lula como ministro. De repente, isso aí ficou um assunto já do passado e se passou a discutir os grampos que foram detectados entre a presidente da República e o Lula. Agora veja o seguinte. Agora veja o seguinte. A questão, porque, como eu te disse, os fatos se dão de maneira rápida e nós não temos aqui acesso aos autos. Nós temos que ver o que está acontecendo pelas informações que nos chegam. Então, veja bem, o que é que acontece? As informações eram que o telefone do ex-presidente estaria grampeado. Então, se o telefone dele está grampeado, quem ligar para ele pode ser o Ciro, o Obama, quem ligar vai ser gravado. Não significa dizer que ele grampeou o telefone. Então, se ela liga para ele, ele vai escutar os dois lados. Exatamente, vai escutar os dois lados. Ouça. Na hora que ele notasse que estaria o grampo feito, que participa do grampo a presidente da República, ele remetesse os autos do processo para a Corte de Competência.
A presidente Dilma não é investigada. E se for a investigação... Não ele fez a remessa. Bom, no despacho, ele quebra o sigilo. Não, peraí. Ele quebrou o sigilo 4 horas da tarde e 2 horas já tinha divulgado para a imprensa e para todo mundo. Tá? 2 horas ele assina o ato, tá? Suspendendo o grampo. 4 horas tem essa conversa. 4 da tarde, tem aí a imagem do documento que ele assina, inclusive com horário, ele manda um ofício. Aí a alegativa agora é que a operadora só bloqueou depois. Exatamente. Aconteceu isso. Mas isso não importa, o ato já estava consumado. E outra, quando a presidente Dilma, na hora que ela identificou que tinha ministro de Estado e tinha ministro Jacques Wagner, nas outras, são 80 grampos, 80 degravações, envolvendo muita gente da República, ministro de STF e tudo mais. Na hora que ele notou que tivesse alguém desse nível, que o foro de prerrogativa é o STF, ele teria que enviar o processo para lá. Para quê? Para que tivesse legitimidade e não fosse passível de nada. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui ao Walter. Walter, o que é mais grave para você? É a suposta quebra de um procedimento jurídico ou o que está acontecendo com o Brasil? É o ato por baixo dos panos, porque golpe é isso aí para mim. É você estar por baixo dos panos, você tem um poder na mão e ainda fica por baixo dos panos, manipulando, para quê? Para que a nação não saiba do que eles estão planejando e estão executando ao mesmo tempo. Bom, que é sangrando a nação brasileira e botando no nosso lombo, nas nossas costas, o peso de termos que pagar toda essa roubalheira. Muito bem, se você acredita que seja assim, nós não precisamos, talvez, de judiciário. Talvez seja melhor um jagunço. Mas aí você tem que contratar o meu amigo nada a ver. Que resolve o problema ligeiro. A justiça ela vai dar o que eu penso, que você não precisa perder tempo. Eu acho que é melhor meu amigo. Um carrasco na porta do fórum, ou então um amigo de polícia seu que você tenha, que você se zangue com alguém e diga o seguinte: olha, meu irmão, eu tenho todas as provas contra esse cara. Me faça uma gentileza, taque bala nesse desgraçado. Também não é por aí. Você está sendo radical. Não, estou sendo radical. Eu estou sendo radical. Ela impulsou ele há poucas horas atrás. Tá entendendo? E só tinha lá dentro petista e fazendo manifesto na hora do discurso dela. E o povo lá de fora não teve o direito de reclamar e dizer nada. E o único manifestante botaram pra fora. O mau uso do palácio. O mau uso do palácio. Que democracia é essa? Vamos me ouvir. Que país democrático é esse? Você está querendo me ouvir, mas você vai ouvir. Porque é fácil de compreender. Eu estou tratando de direito, garantia constitucional e regra do jogo. Um juiz não pode desconhecer o ofício dele e querer agir como um juiz e um carrasco. Ele não pode, independente da justeza dos atos dele. Então pronto, o que ele fez vai ser apurado. Da moralidade ou da imoralidade. Mas não deixou a nação. Não tem risco. Ele não deixou a nação ficar sendo enganada mais uma vez. Não tem risco. Eu louvo o trabalho do senhor Sérgio Moro. Em contrapartida, não vou anuir erro do senhor Sérgio Moro. Ele cometeu crime, que responda por eles, do mesmo jeito que eu quero que o senhor Lula seja punido pelos crimes que praticou. Ele cometeu excesso. Ele utilizou a prerrogativa do cargo para fazer prevalecer a sua vontade independente da legislação. Ele não tem o direito de fazer isso. E eu estou lutando por isso porque eu imagino que o senhor Ciro Gomes disse ali. A matéria não saiu inteira, mas ele disse assim: olha, eu queria lhe lembrar que eu estou aqui na rua para defender o seu direito. Agredindo os outros? Não, mas ele mandando para a rua. Eu estou dizendo que ele lembrou. Eu não estou dizendo que ele esteja certo do ponto de vista da conduta dele, mas o discurso estava correto. Ele cometeu o ato de sandice que eu critiquei aqui. Ou não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou entendendo. Tá? Eu estou separando o joio do trigo. Estou separando o discurso e a agressividade. Eu mostrei que ele é destemperado, mas ele tem fundo de verdade no que ele fala. Como o irmão também falou que tinha fascista na discussão, que as pessoas não estão tratando do Estado de Direito. Fascista é ele. Eu quero que você, no dia da eleição, diga isso para ele. Não fique com demagogia e vote nele. Agora, não vote mais nele. O que acontece é o seguinte. Tem muita gente honesta aqui que reza e come na cartilha dele. A situação hoje do Brasil
é uma situação que ninguém imaginou. E defende um partido que foi para as ruas defender a democracia, defender a ética, a moralidade, está aí numa situação assim super complicada, as manifestações como se não bastasse aqui em Fortaleza, na questão do domingo. Ontem à noite, manifestações aqui em Fortaleza. Luiz, você é um homem, você é um homem que quer legalidade. Quero sim, então, e quero um país melhor para os meus filhos e para os meus netos. Nós vamos para o outro bloco, né? Então, a gente estica aqui um minutinho. Olha, o Sérgio Moro havia mandado suspender os grampos às 11 da manhã, 11 horas e 12 minutos. Tem a foto aí do expediente, está até riscadozinho assim, vermelho, está até aí. Pronto. Olha, ele determina às 11 da manhã, 11 horas e 12 minutos. Às 4 da tarde, a presidente Dilma fala com o Lula. Não estou dizendo que seja legítimo e que seja honesto a conversa, não. Nem eu acho a conversa imoral. Total. Eu acho uma imoralidade. Total. Tá? Concordo. Agora, desrespeito ao povo brasileiro. O senhor Sérgio Moro cumpriu um crime. Como ele realizou um crime aí. Divulgou conversa, mandou grampear o presidente da República. Se ele sabia que o ato era da presidência da República, já tinha encerrado a investigação, o processo já estava no STF. Ele, por birra ou por raiva por ter perdido o foro de competência, resolveu jogar no ventilador. Detonou. Entendeu? Então, ele agora responda pelo seu erro, injudicando. Que ele responda, mas que o ato dele foi um ato de coragem e que nós não podemos tirar o mérito dele. E que, lamentavelmente, mostrou que muita gente queria esconder. Muita gente não. Eu quero muita gente lá de cima queria esconder. É o seguinte, hoje